Capítulo 21. Mallory está pensando especificamente em Dom. Mamãe, diz o garoto, a venda está me machucando. Pegue um pouco de água do rio com cuidado, sugere Mallory, e esfregue onde está doendo. Não tire a venda. Certa vez, depois que os moradores da casa terminaram de jantar, Mallory ficou sozinha à mesa com Olímpia. Conversavam sobre o marido de Olímpia. Sobre como ele era, como queria ter um filho. Dom entrou na sala sozinho. Não se importou com o que Olímpia dizia. Vocês devem cegar os bebês, disse. No instante em que nascerem. Parecia que ele tinha pensado naquilo por muito tempo e decidido contar a decisão a elas. Ele se sentou com as duas à mesa e se justificou. Enquanto Dom falava, Olímpia ia ficando mais distante. Achou que era maluquice. E, pior, considerou uma crueldade. No entanto, Mallory não pensou o mesmo. No fundo, entendia o que Dom queria dizer. Cada momento do seu futuro papel de mãe seria centrado em proteger os olhos do filho. Quanto mais poderia ser feito se aquela preocupação tivesse um fim? A seriedade que Dom manteve ao dizer aquilo transmitia algo mais do que crueldade para Mallory. Isso abria a porta para todo um reino de possibilidades assustadoras, coisas que talvez tivessem de ser feitas, decisões que ela talvez precisasse tomar, mas que ninguém do velho mundo poderia estar realmente preparado para suportar. E a sugestão, por mais horrível que fosse, nunca desapareceu por completo da mente dela. Melhorou, mamãe, diz o garoto. SHHHH, pede Mallory. Escute. Quando as crianças tinham 6 meses, ela já as havia colocado para dormir nos berços cobertos por grades. Era noite. O mundo fora das janelas e das paredes estava quieto. A casa estava escura. Nos primeiros dias com os bebês, Mallory costumava ouvi-los respirar enquanto dormiam. O que seria uma apreciação emocionante para algumas mães, para Mallory, era uma análise. Pareciam saudáveis? Conseguiam obter nutrientes suficientes da água do poço e do leite de uma mãe que não comia uma refeição decente havia um ano? A saúde deles sempre esteve nos seus pensamentos. A dieta, a higiene, e os olhos deles. Vocês devem cegar os bebês no instante em que nascerem. Sentada à mesa da cozinha, no escuro, Mallory percebia com clareza que aquela ideia não era um dilema moral. Era apenas um desafio que ela não tinha certeza de que seria capaz de realizar na prática. Olhando para o corredor, ouvindo a breve respiração dos bebês, ela achava que a ideia de Dom não era ruim. Quando acordam, cada instante é gasto evitando que os dois olhem para fora. Você confere os cobertores, os berços. E eles nem vão se lembrar desses dias quando forem mais velhos. Não vão se lembrar da visão. As crianças, sabia ela, não seriam privadas de nada no novo mundo se, desde o começo, não fossem capazes de vê-lo. Levantando-se, ela foi até a porta do porão. Lá embaixo, no chão de terra, havia uma lata de solvente para tinta. Ela havia lido o rótulo lateral muito tempo antes e sabia que havia risco caso a substância entrasse em contato com os olhos. A embalagem dizia que uma pessoa poderia ficar cega se não lavasse os olhos em 30 segundos. Mallory foi até lá. Pegou a alça e levou a lata para cima. Seja rápida. E não enxágue. Eles eram só bebês. Será que poderiam se lembrar disso? Sentiriam medo da mãe para sempre ou, um dia, aquilo seria enterrado sob uma montanha de lembranças cegas? Mallory atravessou a cozinha e entrou no corredor escuro que levava ao quarto das crianças. Podia ouvi-las respirando lá dentro. Parou a porta e olhou para a escuridão em que dormiam. Naquele instante, acreditou que seria capaz de fazer aquilo. Em silêncio, Mallory entrou no quarto. Pôs a lata no chão e retirou o pano que cobria os berços protegidos. Nenhum dos dois bebês se mexeu. Ambos continuaram respirando de forma regular, como se estivessem tendo sonhos agradáveis, o mais longe possível dos pesadelos que se aproximavam deles. Depressa, Mallory abriu a grade acima do berço da menina. Inclinou-se e ergueu a lata. A menina respirava, regularmente. Mallory estendeu a mão e ergueu a cabeça da menina. Tirou a venda dela. A menina começou a chorar. Os olhos dela estão abertos, pensou Mallory. Jogue. Ela forçou a cabeça da menina a se aproximar da beirada do berço, depois levou a lata de solvente aberta a centímetros do rosto vermelho e choroso. O garoto acordou atrás dela e também começou a chorar. Parem, disse Mallory, lutando contra as próprias lágrimas. Vocês não querem ver esse mundo. Ela inclinou mais um pouco a lata e sentiu o conteúdo escorrer pela própria mão antes de respingar no chão, aos pés dela. Sentir o produto na pele tornou tudo mais real. Ela não seria capaz de fazer aquilo. Mallory soltou a cabeça da menina, que continuou a chorar. Colocou a lata no chão e saiu devagar do quarto. As crianças choravam desesperadamente na escuridão. No corredor, Mallory se encostou na parede, em busca de apoio, e levou a mão à boca. Então vomitou. Mamãe, diz o garoto agora, no rio. Funcionou. O que funcionou? Pergunta Mallory, tendo sido arrancada das lembranças. A venda não dói mais. Garoto, diz ela. Chega de conversa. A não ser que você ouça alguma coisa. Mallory respira fundo e sente algo parecido com vergonha. A dor no ombro piorou. Está zonza de cansaço. Uma sensação mais profunda de desorientação toma conta dela. Parece que há algo de muito errado em seu corpo. No entanto, ainda consegue ouvir as crianças, o garoto respirando à sua frente, a menina mexendo nas peças do quebra-cabeça no fundo do barco. Não estão cegos sob as vendas. E o dia de hoje pode terminar com a possibilidade de um mundo novo, onde as crianças verão coisas que nunca viram, se ela conseguir levá-las até lá.
Capítulo 22. Mallory ouve algo se movimentar do outro lado da porta. Escuta também uma respiração ofegante. Algo está arranhando a madeira. Ela e os outros estão no hall. Félix acabou de gritar, perguntando quem era. No meio tempo entre a pergunta e a resposta, parece que os arranhões podem estar sendo provocados por qualquer coisa. Criaturas, pensa ela. No entanto, não são as criaturas que estão à porta. São Tom e Jules. Félix. É Tom. Tom. Não tiramos os capacetes. Mas não estamos sozinhos. Encontramos cachorros. Félix, suando, exala longamente. Para Mallory, o alívio é tão grande que dói. Victor está latindo. Seu rabo balança. Jules grita para ele. Victor, amigão. Voltei. Muito bem, diz Félix para os outros moradores. Fechem os olhos. Espere, pede Dom. O quê? Pergunta Félix. Como vamos saber se estão sozinhos? Como vamos saber que não foram seguidos? Quem sabe o que pode ter entrado com eles aqui? Félix faz uma pausa. Então grita para Tom. Tom. Vocês estão sozinhos? São só vocês dois e os cachorros? Sim. Não significa que seja verdade, lembra Dom. Dom, afirma Mallory, impaciente, se alguém quisesse invadir esta casa, poderia fazer isso a qualquer momento. Só estou sendo cuidadoso, Mallory. Eu sei. Também moro aqui. Eu sei. Mas Tom e Jules estão do outro lado da porta. Eles conseguiram voltar. Temos que deixar os dois entrarem agora. Dom a encara de volta. Depois olha para o chão do hall. Vocês vão matar a gente um dia, diz. Dom, avisa Mallory, percebendo que ele está, enfim, cedendo. Vamos abrir a porta agora. Eu sei. Não importa que merda eu diga. Dom fecha os olhos. Mallory faz o mesmo. Está pronto, Tom? Grita Félix. Estou. Mallory ouve a porta da frente abrir. O som de patas no piso de cerâmica do hall faz parecer que muitas pessoas entraram ao mesmo tempo. A porta da frente se fecha depressa. Alguém me deu uma vassoura, pede Félix. Mallory ouve as cerdas da vassoura rasparem nas paredes, no chão e no teto. Tudo bem, diz Félix. Estamos prontos. O instante entre decidir abrir os olhos e fazer isso de fato é a coisa mais assustadora desse mundo novo. Mallory abre os olhos. O hall é uma explosão de cores. Dois Huskies se movimentam com rapidez, farejando o chão, analisando as novas pessoas, analisando Victor. A alegria que Mallory sente ao ver o rosto de Tom é avassaladora. No entanto, ele não está com uma aparência muito boa. Parece exausto. Sujo. Como se tivesse passado por uma experiência que Mallory pode apenas imaginar. Ele está segurando algo. É branco. Uma caixa. Grande o bastante para que coubesse uma TV pequena. Sons saem de dentro dela. Arrulhos. Olímpia se adianta e abraça Tom, que ri enquanto tenta tirar o capacete. Jules já retirou o dele e se ajoelha para abraçar Victor. Cheryl está chorando. A expressão de Dom é uma mistura de surpresa e vergonha. Nós quase brigamos feio, pensa Mallory. Tom ficou um dia e meio fora e a gente quase brigou feio. Ai, meu Deus! Exclama Félix, os olhos arregalados voltados para os novos animais. Funcionou. Os olhares de Tom e de Mallory se encontram. Ele já não tem mais aquele brilho de antes. O que os dois enfrentaram lá fora? Estes são os Huskies, diz Jules, agitando a mão na direção dos cães. São amistosos. Mas demora um minutinho até se acostumarem. Então, de repente, Jules solta um urro de alívio. Como veteranos de guerra que voltam para casa, pensa Mallory. De um passeio pelo quarteirão. O que tem na caixa? Pergunta Cheryl. Tom a ergue ainda mais. Seus olhos estão vidrados. Distantes. Nesta caixa, Cheryl, diz ele, segurando-a com uma das mãos e levantando a tampa com a outra, há pássaros. Os moradores da casa reúnem-se em torno da caixa. Que tipo de pássaros? Pergunta Olímpia. Tom balança a cabeça devagar. Não sabemos. Nós os encontramos na garagem de um caçador. Não fazemos nenhuma ideia de como sobreviveram. Achamos que os donos deixaram muita comida para eles. Como podem ver, fazem muito barulho. Mas só quando estamos perto deles. Nós testamos isso. Sempre que nos aproximávamos da caixa, eles faziam mais barulho. Então esse é o jantar? Pergunta Félix. Tom abre um sorriso cansado. É um sistema de alarme. Um sistema de alarme? Pergunta Félix. Vamos pendurar a caixa lá fora, explica Jules. Perto da porta da frente. Poderemos ouvir os pássaros daqui. É só uma caixa com pássaros, pensa Mallory. No entanto, parece mesmo um avanço. Tom fecha a tampa devagar. Vocês têm que nos contar tudo o que aconteceu, pede Cheryl. Contaremos, diz Tom. Mas vamos até a sala de jantar. Nós dois adoraríamos nos sentar por um instante. Os moradores da casa sorriem. Todos, menos Dom. Dom, que havia declarado os dois como mortos. Dom, que já estava reivindicando para si a comida deles. No corredor, Tom coloca a caixa de pássaros no chão, encostada na parede. Então os moradores se reúnem na sala de jantar. Félix pega um pouco de água para Tom e Jules. Com os copos à sua frente, os dois contam o que vivenciaram lá fora. Capítulo 23. No instante em que a porta se fecha, Tom sente mais medo do que achou que sentiria. Ali do lado de fora, as criaturas estão mais perto.
Quando chegarmos à rua, pensa Tom, e estivermos a uma boa distância da casa, será que vão nos atacar? Ele imagina mãos frias se fechando sobre as dele. A própria garganta cortada. O pescoço quebrado. A mente destruída. Entretanto, Tom sabe muito bem que nenhuma das notícias descrevia um homem sendo atacado. É assim que você tem que pensar, decide ele, ainda parado na varanda. Forçando aquele pensamento para dentro da mente, vasculhando o solo para descobrir suas raízes, Tom se permite respirar, lentamente. E, ao fazer isso, outros sentimentos surgem. Primeiro, há a sensação de liberdade, desenfreada e um pouco irresponsável. Tom já saiu da casa desde que se mudou para lá. Foi buscar água no poço como os outros. Carregou urina e fezes até as valas. Mas dessa vez é diferente. O ar parece diferente. Pouco antes de ele e Jules concordarem em começar a andar, sentem uma brisa. Ela passa por seu pescoço, pelos cotovelos, pelos lábios. É uma das sensações mais estranhas que já teve. Aquilo o acalma. Apesar de imaginar as criaturas à espreita, atrás de cada árvore e de cada placa, o ar límpido e fresco o arrebata. Apenas por um instante. Está pronto, Jules? Pergunta. Estou. Como homens de fato cegos, ambos tateiam o chão diante deles com as vassouras. Saem da varanda. 1 metro à frente, Tom já sente que não está mais andando sobre o concreto. Com o gramado sob os pés, parece que a casa desapareceu. Ele está perdido. Vulnerável. Por um segundo, duvida que seja capaz de fazer isso. Então pensa na filha. Robin. Só vou buscar uns cachorros. Isso é bom. Isso o ajuda. A vassoura passa por cima do que deve ser o meio-fio e Tom pisa no concreto da rua. Ele se ajoelha. De joelhos, procura um dos cantos do jardim. Ele o encontra. Depois retira uma pequena estaca de madeira da mochila e a enfia na terra. Jules, diz, marquei nosso gramado. Talvez a gente precise de ajuda para encontrar o caminho de volta. Quando se levanta e se vira, Tom bate com força no capô de um carro. Tom chama Jules. Você está bem? Tom se equilibra. Estou, o responde. Acho que acabei de bater no jipe da Cheryl. Senti a porta de madeira. O som das botas e da vassoura de Jules guia Tom para longe do carro. Em circunstâncias diferentes, com os raios do sol batendo direto em suas pálpebras, sem venda nem capacete para obscurecê-las, Tom sabe que veria um mundo de cores avermelhadas. Seus olhos fechados notariam os tons mudarem de acordo com as nuvens e com as sombras da copa das árvores e telhados. Mas hoje ele vê apenas a cor negra. E, em algum lugar da escuridão, imagina Robin, sua filha. Pequena, inocente, brilhante. Ela o incentiva a andar, ande, papai, para mais longe da casa, na direção de coisas que podem ajudar os que estão lá dentro. Merda! Exclama Jules. Tom o ouve cair na rua. Jules! Chama Tom, paralisado. Jules, o que aconteceu? Tropecei em alguma coisa. Está sentindo? Parecia uma mala. Com a vassoura, Tom traça um amplo arco. As cerdas encontram um objeto. Tom se arrasta até ele. Pousando a vassoura a seu lado no asfalto quente, usa as mãos para sentir o que está ali, no meio da rua. Não demora muito para descobrir o que é. É um corpo, Jules. Tom ouve o amigo se levantando. Acho que é uma mulher, diz Tom. Então tira depressa as mãos do rosto dela. Ele se levanta e os dois continuam. Tudo parece acelerado demais. As coisas já estão acontecendo com muita rapidez. No velho mundo, encontrar um cadáver na rua exigiria horas para ser assimilado. No entanto, eles seguem em frente. Cruzam um gramado até alcançarem alguns arbustos. Atrás desses arbustos há uma casa. Aqui, informa Jules. Tem uma janela. Estou tocando o vidro de uma janela. Seguindo a voz do amigo, Tom se junta a Jules na janela. Eles tateiam os tijolos da casa até chegarem à porta da frente. Jules bate. Grita, chamando por alguém. Bate de novo. Os dois esperam. Tom fala. Teme que, naquele mundo silencioso, sua voz possa atrair alguma coisa. Mas não vê outra opção. Explica aos possíveis habitantes daquela casa que não querem ferir ninguém, que estão ali procurando mais suprimentos, qualquer coisa que possa ajudar. Jules volta a bater. Eles ficam esperando mais uma vez. Não há movimento algum dentro da casa. Vamos entrar, diz Jules. Tudo bem. Eles andam de volta até a janela. De dentro da mochila de lona, Tom tira uma pequena toalha. Ele amarra em torno do punho. Então soca o vidro, quebrando-o. Não encontra cobertor algum. Nem papelão. Nem madeira. Ele sabe que isso significa que quem quer que morasse ali vivia sem proteção. Talvez tenham deixado a cidade antes de a situação se agravar. Talvez estejam seguros em outro lugar. Tom grita para dentro da casa através da janela quebrada. Tem alguém aí? Sem obter resposta, Jules remove o vidro da janela. Depois ajuda Tom a se arrastar para dentro. Na casa, Tom derruba algum objeto, que cai com uma batida forte. Jules entra atrás dele pela janela. Então os dois ouvem música, um piano, no mesmo cômodo em que estão. Tom ergue a vassoura para se defender. Mas Jules fala com ele. Fui eu, Tom. Confessa. Desculpe, minha vassoura bateu no piano. Tom está ofegante. Ambos ficam em silêncio enquanto ele se acalma. Não podemos abrir os olhos aqui, informa Jules, baixinho. Eu sei, diz Tom. A brisa está atravessando a sala. Tem outra janela aberta. Ele gostaria tanto de poder abrir os olhos. Mas a casa não é segura. Mesmo assim, já estamos aqui, lembra Tom. Vamos levar o que pudermos. Mas a maior parte do primeiro andar não tem nada de útil. Na cozinha, eles vasculham os armários. Tom tateia uma prateleira até encontrar pilhas, velas pequenas, canetas,
Enquanto guarda os objetos na mochila, anuncia cada um deles para Jules. Vamos para outro lugar, diz Tom. E o segundo andar? Não gosto daqui. E, se tivesse alguma comida, estaria aqui embaixo. Com a ajuda das vassouras, os dois encontram o caminho até a porta da frente, a destrancam e saem de novo. Não voltam à rua. Em vez disso, cruzam o gramado até a casa vizinha, do lado oposto, distante de onde moram. Nessa outra varanda, realizam o mesmo ritual. Batem. Informam quem são. Esperam. Quando não escutam nenhum movimento do lado de dentro, quebram a janela. Dessa vez, é Jules quem faz isso. Seu punho entra em contato com algum tipo de proteção frágil. Ele acha que é papelão. Pode ter alguém aqui dentro, sussurra. Esperam alguma resposta para o barulho que fizeram. Não há nenhuma. Tom grita. Diz à casa que são vizinhos, que estão procurando animais e que podem em troca oferecer abrigo. Não há qualquer resposta. Jules tira os cacos de vidro e ajuda Tom a passar pela janela. Lá dentro, recolocam o papelão no lugar. Com as vassouras, vasculham a casa durante horas. Andando com as costas encostadas uma na outra, os dois movimentam as vassouras descrevendo arcos. Tom vai na frente, indicando o caminho a Jules. Quando terminam, quando ficam convencidos de que a casa está vazia, de que as janelas estão cobertas e que todas as portas, trancadas, Tom declara que o local é seguro. Ambos sabem o que deve acontecer em seguida. Vão retirar o capacete e a venda e abrir os olhos. Nenhum deles vê há meses nada além do interior da casa em que vivem. Jules é o primeiro. Tom ouve soltar o capacete. Então faz o mesmo. Depois de erguer a venda até a testa, Tom se vira, de olhos fechados, de frente para Jules. Pronto? Pronto. Os dois homens abrem os olhos. Uma vez, quando era criança, Tom e um amigo entraram na casa de um vizinho pela porta dos fundos, que estava destrancada. Não tinham um plano, um objetivo. Só queriam ver se eram capazes de fazer aquilo. Mas se deram mal, pois, ao se esconderem na despensa, tiveram que esperar a família toda acabar de jantar. Quando finalmente conseguiram sair, o amigo perguntou a ele como se sentia. Sujo, respondeu Tom, na época. De olhos abertos agora, na casa de um estranho, ele se sente do mesmo jeito. Esta não é a casa deles. Mas estão nela. Não são as coisas deles. Mas poderiam ser. Uma família morou ali. Havia uma criança. Tom reconhece alguns brinquedos. Uma foto revela que era um menino. O cabelo claro e o sorriso jovem fazem Tom se lembrar de Robin. De certa forma, tudo que viu desde a morte da filha faz Tom se lembrar dela. E estar ali, na casa de um estranho, o faz imaginar a maneira como viviam. A criança contando aos pais o que aprendeu na escola. O pai lendo sobre os primeiros incidentes no jornal. A mãe chamando o filho para dentro. Todos eles, reunidos no sofá, assistindo ao telejornal, assustados, enquanto o pai estica o braço por cima do filho e segura a mão da esposa. Robin. Não há qualquer vestígio de um animal de estimação. Nenhum brinquedo mastigado esquecido. Nenhuma caminha de gato. Nem cheiro de cachorro. Mas é sobre a ausência de pessoas que Tom está pensando. Tom, diz Jules, vá conferir lá em cima. Vou continuar aqui embaixo. Está bem. Ao pé da escada, Tom ergue o olhar. Tira a venda do bolso e a amarra sobre os olhos de novo. Apesar de terem conferido a casa toda, ele não consegue se forçar a subir a escada de olhos abertos. Será que conferiram direito? Ao subir, ele usa a vassoura para guiá-lo. Seu ombro esbarra em fotos penduradas. Ele pensa na foto de George, pendurada na parede de casa. A ponta da sua bota bate num degrau e ele tropeça. Sente o carpete com as mãos. Ele se levanta. Mais degraus. Tantos que parece impossível, como se já tivesse subido até o telhado da casa. Por fim, as cerdas da vassoura o avisam que ele chegou ao topo. Mas a mente de Tom está distraída e ele tropeça de novo, desta vez em direção a uma parede. O segundo andar está silencioso. Ele se ajoelha e deixa o cabo de vassoura ao lado. Então pega a mochila e a abre, procurando a lanterna. Encontra-a voltando a se levantar, usa a vassoura para guiá-lo. Ao se virar para a direita, seu pulso bate em algo frio e duro. Ele para e tateia a coisa. É vidro, pensa. Um vaso. Sente um cheiro ruim. Não o havia sentido até então. Suas mãos alcançam um amontoado de folhas mortas e apodrecidas. Tateia os caules devagar e percebe que são flores. Talvez rosas. Mortas há muito tempo. Ele se vira para a esquerda de novo. Tom sente o cheiro das rosas mortas desvanecer quando se depara com algo muito mais forte. Ele para no corredor. Como Jules e ele não haviam sentido aquele cheiro. Olá? Não há resposta. Tom cobre o nariz e a boca com a mão livre. O fedor é horrível. Ele continua pelo corredor. Ao encontrar uma porta à direita, entra num cômodo. É um banheiro. As cerdas da vassoura ecoam no azulejo. Há o cheiro úmido e mofado dos canos sem uso. Ele mexe na cortina do chuveiro e confere a banheira com a vassoura. Então encontra o armário de remédios. Há frascos de comprimidos. Tom os guarda no bolso. Ajoelha-se e vasculha os armários embaixo da pia. Ouve algo atrás de si e se vira. Tom está de frente para a banheira. Você acabou de conferir aí. Não havia nada. Uma de suas mãos está no balcão às suas costas. A outra ergue lentamente a vassoura. Ele a segura à sua frente, vendado. Tem alguém aqui comigo? Tom dá um passo à frente, na direção da banheira. Balança a vassoura uma vez. E de novo. Sente o estômago revirar. Quente. O cheiro. Tom dá um pulo para frente e agita a vassoura com violência sobre a banheira. Confere o teto acima dela. Depois, voltando a se afastar, deixa a vassoura cair no chão do banheiro.
Ela bate em alguma coisa e faz o mesmo barulho que ele ouviu ao se ajoelhar diante do armário. Tom logo percebe que é uma garrafa de plástico. Está vazia. Ele suspira. Então sai do banheiro e continua a andar pelo corredor. Logo encontra outra porta. Está fechada. Ele consegue ouvir Julie se movendo ligeiramente no primeiro andar. Tom respira fundo e abre a porta. Está frio ali. A vassoura sugere que há algo à sua frente. Ele tateia e encontra um colchão. É uma cama pequena. Sem abrir os olhos, sabe que é o quarto do menino. Fecha a porta, vasculha o quarto inteiro com a vassoura, então acende a luz. Em seguida, tira a venda e abre os olhos. Há bandeiras penduradas na parede. De times esportivos locais. Uma do zoológico. A colcha exibe carros de Fórmula 1. Está abafado ali. Abandonado. Como a eletricidade, ele guarda a lanterna de volta na mochila. Faz uma busca rápida e percebe que não há nada de realmente útil. Ele pensa no quarto de Robin. Depois, fecha os olhos de novo e sai. Logo adiante, o cheiro fica ainda mais horrível. Não consegue deixar a boca descoberta. No fim do corredor, encontra uma parede. Ao se virar, a vassoura bate numa porta atrás dele. Tom fica paralisado enquanto a porta se abre devagar. Você e Jules conferiram esse quarto? Conferiram? Olá? Nenhuma resposta. Tom entra devagar. Acende as luzes e procura janelas nas paredes. Encontra duas. Ambas estão muito bem protegidas com tábuas de madeira. O quarto é grande. É a suíte principal. Ele atravessa o quarto. O cheiro está tão forte ali que parece concreto, como se Tom pudesse tocá-lo. A vassoura o leva até o que parece ser um closet. Roupas. Casacos. Considera levar aquilo com ele. Pensa no inverno que logo enfrentarão. Virando-se, descobre outra porta, menor. Um segundo banheiro. Mais uma vez, confere o armário de remédios e as gavetas. Mais frascos de remédio. Pasta de dente. Escovas de dente. Ele procura uma janela. Encontra. Coberta com tábuas de madeira. Usa a vassoura para guiá-lo para fora do banheiro. Fecha a porta atrás de si. Certo de que conferiu as janelas, certo de que está seguro, Tom, parado ao lado do closet, abre os olhos. Uma criança está sentada na cama, olhando para ele. Tom fecha os olhos. Será que as criaturas são assim? Vocês não estavam seguros. Não estavam seguros. Seu coração está retumbando no peito. O que ele viu? Era um rosto. Um rosto velho? Não, era jovem. Jovem, mas arruinado. Quer chamar Jules. No entanto, quanto mais seus olhos permanecem fechados, mais clara fica a imagem. Era o menino. Das fotos do primeiro andar. Ele volta a abrir os olhos. O menino usa um terno. Encostado em uma cabeceira escura, o rosto está virado de forma artificial para Tom. Tem os olhos abertos. A boca escancarada. As mãos estão unidas no colo. Você morreu de fome aqui, pensa Tom. No quarto dos seus pais. Dando um passo para frente, com a boca e o nariz tapados, Tom o compara às fotos. Aquele menino ali parece mumificado. Como se tivesse encolhido. Há quanto tempo você morreu? Quão perto estive de salvar você? Ele encara os olhos sem vida do menino. Robin, pensa. Sinto muito. Tom. Berra Jules do andar de baixo. Ele se vira. Atravessa o quarto e entra no corredor. Jules. Está tudo bem? Está. Venha rápido. Encontrei um cachorro. Tom está dividido. Como pai, não quer abandonar o menino. Robin jaz num túmulo atrás da casa que ele abandonou muito tempo atrás. Se eu soubesse que você estava aqui, diz Tom, virando-se para a suíte principal, teria vindo antes. Então ele se vira e corre para a escada. Jules achou um cachorro. Encontra o amigo no primeiro andar. Antes que consiga lhe contar sobre o menino, Jules já está andando pela cozinha, falando sobre o que descobriu. No topo da escada que leva ao porão, Jules aponta e pede que Tom observe. De perto. Ao pé da escada, deitados de costas, estão os pais. Vestidos como se fossem para a igreja. As roupas estão rasgadas nos ombros. Sobre o peito da mãe há um pedaço de folha de caderno. Com um hidrocor, alguém escreveu, descanse em paz. Acabei de encontrar o menino que escreveu isso, informa Tom. O menino que pôs os dois aí. Devem ter morrido de fome, diz Jules. Não tem comida aqui. Não tenho ideia do que ele comeu para sobreviver. Jules aponta para o fundo do porão. Tom se agacha e vê um husky encolhido entre casacos de pele pendurados em uma arara. O cão está muito magro. Tom imagina que tenha se alimentado dos pais mortos. Jules tira um pouco de carne da mochila de lona, arranca um pedaço e joga para o cachorro. De início, o animal se aproxima devagar. Então o devora. Será que é manso? Pergunta Tom, baixinho. Descobri, responde Jules, que um cachorro rapidamente se torna amigo das pessoas que o alimentam. Com cuidado, Jules joga mais carne escada abaixo. Fala com o cão, incentivando. Mas o cachorro exige certo esforço. E tempo. Os dois homens passam o resto do dia na casa. Com a ajuda da carne, Jules está criando um vínculo. Nesse meio tempo, Tom vasculha os mesmos lugares que Jules já verificou. Há poucas coisas que eles já não tenham em casa. Não encontra uma lista telefônica. Nem comida. Jules, por conhecer cães muito melhor do que Tom, diz que eles não estão prontos para ir embora. Que o cachorro está muito arisco, ainda não confia nele. Tom pensa nas 12 horas que deu aos moradores da casa. Parece que o tempo está passando rápido. Por fim, Jules informa que considera o cachorro pronto para sair. Então vamos, pede Tom. Teremos que nos acostumar a ele enquanto andamos. Não podemos dormir aqui, com esse cheiro de morte. Jules concorda.
mas é preciso algumas tentativas para pôr uma coleira no cachorro. Mais tempo passa. Quando Jules finalmente consegue, Tom decide mandar às 12 horas para o espaço. Uma tarde lhes trouxe um cão, quem sabe o que amanhã do dia seguinte pode trazer. Por outro lado, o tempo está mesmo passando depressa. Na entrada da casa, eles apertam as vendas e vestem os capacetes. Então Tom destranca a porta da frente e os dois saem. Ele está usando seu cabo de vassoura, mas Jules usa o cachorro. O Husky arqueja. Cruzando o gramado outra vez, afastando-se ainda mais de Mallory, Dom, Cheryl, Félix e Olímpia, eles chegam a outra casa. É nela, espera Tom, que ele e Jules vão passar a noite. Se as janelas estiverem protegidas, se uma busca lhes der confiança e se não forem recepcionados pelo cheiro de morte. Capítulo 24. A dor no ombro de Mallory é tão exata, tão detalhada, que ela consegue enxergar seu contorno na mente. Pode ver a dor se mover quando o ombro se mexe. Não é a dor aguda que sentiu quando tudo aconteceu. Agora é profunda, constante e pulsante. São cores mudas de deterioração, em vez dos tons explosivos do ataque. Ela imagina como o chão do barco deve estar agora. Urina, água, sangue. As crianças perguntaram se ela estava bem. Ela disse que sim. Mas os filhos percebem quando lhe dizem uma mentira. Mallory os treinou para ouvir além das palavras. Ela não está chorando agora, mas estava. Lágrimas silenciosas por trás da venda. Silenciosas para ela. Mas as crianças sabem arrancar sons do silêncio. Tudo bem, crianças, costumava dizer Mallory, sentada à mesa da cozinha. Fechem os olhos. Elas fechavam. O que estou fazendo? Está sorrindo. Muito bem, menina. Como você soube? Você respira diferente quando sorri, mamãe. E no dia seguinte, faziam aquilo de novo. Está chorando, mamãe. Isso mesmo. E por que eu choraria? Você está triste. Não é a única razão. Está com medo. Isso mesmo. Vamos tentar outra. A água está ficando mais fria. Mallory a sente respingar a cada remada extenuante. Mamãe, chama o garoto. O que foi? Ela fica alerta no exato instante em que ouve a voz dele. Você está bem? Já me perguntou isso. Mas não parece bem. Eu disse que estou. O que quer dizer que estou bem? Não me questione. Mas você está respirando diferente. Diz a menina, ela está. Sabe que está. Está se esforçando, pensa. É só porque estou remando, mente Mallory. Quantas vezes ela questionou seu dever como mãe enquanto treinava as crianças para se tornarem máquinas de ouvir? Para Mallory, assistir ao desenvolvimento delas era algo horrível algumas vezes. Como se tivesse sido deixada ali para criar duas crianças mutantes. Pequenos monstros. Criaturas capazes de aprender a ouvir um sorriso. Que podiam lhe dizer que estava com medo antes que ela mesma soubesse. A ferida no ombro está feia. E, durante anos, Mallory temeu ter que lidar com um ferimento dessa gravidade. Houve outras ocasiões. Por um triz. Caiu da escada do porão quando as crianças tinham 2 anos. Tropeçou enquanto levava um balde do poço e bateu a cabeça numa pedra. Uma vez achou que tivesse quebrado o pulso. Teve um dente lascado. Não consegue se lembrar de como eram suas pernas sem hematomas. E agora a pele do ombro parece ter sido arrancada da carne. Ela quer parar o barco. Quer procurar um hospital. Correr pelas ruas, gritando, preciso de um médico, preciso de um médico, preciso de um médico ou vou morrer e as crianças vão morrer sem mim. Mamãe, chama a menina. O que foi? Estamos indo para o lado errado. O quê? À medida que ficava mais exausta, Mallory fez mais esforço com o braço mais forte. Agora está remando contra a correnteza e nem havia notado. De repente, a mão do garoto está sobre a dela. A princípio, Mallory se encolhe, mas então entende. Com os dedos nos dela, ele se movimenta com a mãe, como se estivesse girando a manivela do poço. Naquele mundo frio e doloroso, o garoto, ao ouvi-la mover-se com dificuldade, passa a ajudar a mãe a remar. Capítulo 25. O Husky está lambendo a mão de Tom. Jules ronca, à esquerda, no chão acarpetado da sala da casa. Atrás dele, uma TV gigantesca e silenciosa está em um aparador de carvalho. Há caixas de discos encostadas na parede. Abajures. Um sofá xadrez. Uma lareira de pedra. Um enorme quadro com uma paisagem de praia preenche o espaço acima da lareira. Tom acha que é o norte de Michigan. Sobre ele, há um ventilador de teto empoeirado. O cachorro está lambendo sua mão porque ele e Jules se banquetearam com batatas fritas murchas naquela noite. Esta casa se revelou mais frutífera do que a anterior. Os dois recolheram algumas latas, papel, 2 pares de botas de criança, 2 jaquetas pequenas e um resistente balde de plástico antes de cair no sono. Mas não encontraram uma lista telefônica. Nos tempos modernos em que todo mundo tem um celular no bolso, a lista telefônica, pelo que parece, entrou em extinção. A casa mostra que os antigos donos saíram da cidade por vontade própria.
Há mapas com indicações para uma pequena cidade no Texas, na fronteira com o México. Um manual de sobrevivência a crises marcado a caneta. Longas listas de mantimentos que incluem gasolina e peças de carro. Recibos contam a Tom que a família comprou 10 lanternas, 3 varas de pescar, 6 facas, garrafas de água, propano, nozes enlatadas, 3 sacos de dormir, um gerador, um arco e flecha, óleo de cozinha, gasolina e lenha. Enquanto o cachorro lambe sua mão, Tom pensa no Texas. Pesadelos, diz Jules. Tom olha para ele e percebe que o amigo está acordado. Sonhei que a gente não encontrava o caminho de volta para casa, continuou Jules. Que eu nunca mais via Victor. Lembre-se da estaca que fincamos no gramado, diz Tom. Não me esqueci dela, afirma Jules. Sonhei que alguém a tinha arrancado. Jules se levanta e os dois comem nozes de café da manhã. O Husky ganha uma lata de atum. Vamos atravessar a rua, sugere Tom. Jules concorda. Os dois se preparam. Logo, saem dali. Do lado de fora, a grama dá lugar ao concreto. Estão na rua de novo. O sol está quente. O ar fresco é gostoso. Tom está prestes a dizer isso, mas Jules de repente o chama. O que é isto? Tom, às cegas, vira-se. O quê? É um mastro, Tom. Parece. Acho que é uma tenda. No meio da rua? É, no meio da nossa rua. Tom se aproxima de Jules. As cerdas de sua vassoura encontram algo que soa como se fosse feito de metal. Com cuidado, ele estende a mão para a escuridão e toca o que Jules encontrou. Não estou entendendo, diz. Pondo a vassoura no chão, Tom usa as mãos para tatear acima de sua cabeça, pela tenda de lona. Aquilo o lembra de uma feira de rua a qual levou a filha certa vez. As ruas estavam bloqueadas com cones laranja. Centenas de artistas vendiam pinturas, esculturas, desenhos. Estavam posicionados lado a lado, muitos deles para contar. Todos vendiam seus produtos sob tendas de lona macia. Tom entra debaixo da tenda. Usa a vassoura para traçar um arco no ar acima dele. Não há nada ali além dos 4 mastros que sustentam a tenda. Militar, pensa. Essa imagem é muito distante de uma feira de rua. Quando ele era criança, a mãe de Tom se vangloriava para os amigos. Dizia que o filho se recusava a deixar um problema para lá. Ele tenta resolvê-lo, afirmava ela. Não há nada nesta casa que não seja do interesse dele. Tom se lembra de observar os rostos dos amigos da mãe, de como eles sorriam quando ela dizia aquilo. Brinquedos, perguntava a mãe dele. Tom não precisa de brinquedos. Um galho de árvore é um brinquedo. Os fios do videocassete são brinquedos. Como as janelas funcionam. Durante toda a vida, ele foi descrito daquela maneira. O tipo de cara que quer saber como as coisas funcionam. Pergunte ao Tom. Se ele não souber, vai descobrir. Ele conserta coisas. Tudo. No entanto, para Tom, aquele comportamento não era digno de atenção. Até Robin nascer. A partir desse momento, a fascinação infantil pelo funcionamento das coisas o dominou. Agora, parado embaixo daquela tenda, Tom não sabe dizer se ele é uma criança que quer entender a tenda ou o pai que a aconselha a se afastar. Os dois examinam aquilo, às cegas, por vários minutos. Talvez a gente possa usar esse troço, diz Tom, mas Jules já o está chamando, à distância. Tom atravessa a rua. Segue a voz de Jules até se encontrarem em outro gramado. A primeira casa que visitam naquele dia está destrancada. Eles concordam em não abrir os olhos lá dentro. E entram. No interior, há uma brisa. Os homens percebem que as janelas estão abertas antes mesmo de conferi-las. O cabo de vassoura de Tom lhe revela que o primeiro cômodo onde entram está cheio de caixas. Essas pessoas, pensa, estavam se preparando para ir embora. Jules, pede Tom, confira as caixas. Vou dar uma olhada no resto da casa. Já faz 24 horas que deixaram a própria casa. Agora, com carpete sob seus pés, Tom anda devagar pela casa de um estranho. Encontra um sofá, uma cadeira. Uma TV ao mal consegue escutar Jules e o Husky. Vento sopra pelas janelas abertas. Tom chega a uma mesa. Tateia a superfície até seus dedos encontrarem algo. Uma tigela, pensa. Erguendo-a, ele ouve algo cair na mesa. Tateia, encontra o objeto e descobre que é um utensílio que ele não imaginava. É como uma concha de sorvete, só que menor. Tom passa os dedos pelo objeto. Há uma substância espessa nele. Ele estremece. Não é sorvete. Tom tocou em algo parecido certa vez. Na beira da banheira. No pulso dela. O sangue lá estava assim. Espesso. Morto. O sangue de Robin. Estremecendo, ele leva a tigela para mais perto do peito enquanto pousa o pegador na mesa. Passa os dedos lentamente pela curva suave da cerâmica até tocar em algo no fundo. Engasga e deixa a tigela cair no chão acarpetado. Tom? Ele não responde de imediato. O que acabou de tocar? Já encostou em algo parecido com aquilo também. Robin havia levado para casa. Da aula de ciências. Ela o guardou numa lata aberta de café cheia de moedas. Tom o encontrou quando Robin estava na escola. Ao vasculhar a casa em busca da origem daquele cheiro. Sabia que havia encontrado, quando, perto da borda da lata, sobre a pilha de moedas, viu uma pequena bola descolorida. Instintivamente, ele a pegou. Ela murchou entre seus dedos. Era um olho de porco. Dissecado. Robin havia mencionado que fizera isso na aula. Tom? O que aconteceu aí? Jules está falando com você. Responda. Tom? Estou bem, Jules. Só deixei uma coisa cair. Afastando-se da mesa, louco para sair daquele cômodo, ele esbarra em outra coisa. Conhece aquela sensação também. Isso era um ombro, pensa. Há um corpo sentado em uma cadeira a esta mesa. Tom o imagina. Sentado. Sem olhos. A princípio, ele não consegue se mover.
Está virado para o lugar onde o corpo deve estar. Então corre para fora do cômodo. Jules chama, vamos sair daqui. O que aconteceu? Tom conta. Minutos depois, estão na rua. Decidiram procurar o caminho de volta para casa. Um cachorro já basta. Entre a tenda e o que Tom encontrou na tigela, nenhum dos dois quer mais ficar por ali. Eles atravessam um gramado. Depois a entrada de uma garagem. Depois duas. O cachorro está puxando Jules. Tom se esforça para acompanhar. Sente que está se perdendo na escuridão da venda. Grita para Jules. Estou aqui, responde o amigo. Tom segue a voz dele. E o encontra. Tom, o cachorro está chamando atenção para essa garagem. Ainda tremendo pela descoberta na última casa e assustado, confuso com a tenda sem sentido no meio da rua, Tom diz que eles devem seguir o caminho para casa. Mas Jules quer saber o que tanto interessa ao cão. É uma garagem anexa a uma casa, diz ele. O Husky está agindo como se houvesse alguma coisa viva lá dentro. A porta lateral está trancada. Ao encontrar uma única janela, Jules a quebra. Diz a Tom que está protegida. Papelão. É pequena, mas um deles deve conseguir entrar. Jules diz que entrará. Tom se oferece também. Os dois amarram o cachorro a uma calha e entram pela janela. Do lado de dentro, algo rosna para eles. Tom se vira de volta para a janela. Jules grita, parece outro cachorro. Tom concorda. O coração dele bate depressa demais, pensa, e ele apoia uma das mãos no parapeito da janela, pronto para pular de volta. Não acredito nisso, diz Jules. No quê? É outro Husky. O quê? Como sabe disso? Porque estou tocando no rosto dele. Tom se afasta da janela. Ouve o cachorro comer. Jules o está alimentando. Então, ao lado do cotovelo de Tom, emerge outro som. De início, parecem crianças rindo. Em seguida, lembra uma música. Depois, os dois ouvem o som indiscutível de chiureios. Pássaros. Com cuidado, Tom se afasta. Os chiureios silenciam. Ele se aproxima de novo. O som fica mais alto. É claro, pensa Tom, sentindo o entusiasmo que esperava sentir quando deixaram a casa no dia anterior. Enquanto Jules fala baixinho com o cachorro, Tom se aproxima dos pássaros até os chiureios ficarem insuportáveis. Ele tateia uma prateleira. Tom, pede Jules no escuro. Cuidado, estão numa caixa, explica Tom. O quê? Cresci com um cara cujo pai era caçador. Os pássaros dele faziam o mesmo som. Piavam mais alto quando uma pessoa se aproximava. Tom está tocando a caixa. Ele está pensando. Jules diz. Vamos para casa. Gostaria de ter mais tempo com o cachorro. Vai ter que fazer isso em casa. Podemos trancá-los num quarto se houver algum problema. Mas já encontramos o que saímos para procurar. Vamos para casa. Jules põe a coleira no outro Husky. Este se mostra menos resistente. Enquanto saem da garagem pela porta lateral, Jules pergunta, está trazendo os pássaros? Estou. Tive uma ideia. Do lado de fora, os dois pegam o primeiro Husky e andam de volta para casa. Jules leva o segundo cachorro, Tom, o primeiro. Aos poucos, os dois atravessam gramados e calçadas até chegarem à estaca que haviam fincado no dia anterior. Na varanda, antes de bater na porta, Tom ouve os moradores da casa discutindo. Então pensa ter escutado um barulho vindo da rua, atrás dele. Ele se vira. Espera. Pergunta-se a que distância está a tenda. Depois bate na porta. Lá dentro a discussão para. Félix grita para ele. Tom responde, Félix. É Tom.